Abra comigo em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 8. Há mais ou menos uns 60 dias atrás, o Espírito Santo me trouxe esse texto e ficou me provocando para que eu pudesse ministrar. Então essa palavra já está sendo gerada há um bom tempo. E eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo. Eu falei, mas uma semana tantas coisas. Eu falei, Deus, vou ministrar sobre algum milagre, alguma coisa assim. Deus falou, não, é sobre Eclesiastes capítulo 3. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Você vai sair daqui essa noite com uma palavra no seu coração. Deus vai falar com você, amém? A palavra do Senhor, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. A palavra do Senhor diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Algumas outras versões diz assim, há um tempo determinado para tudo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e também tempo de morrer. Tempo de plantar e também tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Há tempo de espalhar as pedras e também há tempo de ajuntar essas pedras. Há tempo de abraçar e também tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e também existe um tempo de desistir da sua busca. Há tempo de guardar, mas também há tempo de jogar fora. Há tempo de rasgar e tempo de consertar. Há tempo de se calar e há tempo de falar. Há tempo de amar, glória a Deus por isso, mas também há tempo de odiar. Há tempo de guerra e também há tempo de paz. Coloca o tema da mensagem, por favor. E no 3 você vai ler comigo. 1, 2, 3 e... Não, pode ser melhor. 1, 2, 3 e... Eclesiastes capítulo 3 é um poema. Quando você pega algumas Bíblias, você percebe que até a diagramação de Eclesiastes 3 está igual muitos salmos, é um poema. Existe um consenso de que Eclesiastes foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, que ele teve a oportunidade de pedir o que quisesse para Deus, em vez de pedir riqueza, em vez de pedir tantas coisas, ele pediu sabedoria. Então Salomão escreveu Provérbios e também escreveu Eclesiastes. E Eclesiastes 3 é certamente o poema mais famoso da história da humanidade quando se fala de tempo. Quando se fala da relação nossa com o tempo, com as estações da nossa vida. E quando nós lemos Eclesiastes 3, do 1 ao 8, como nós acabamos de ler aqui, nós percebemos que tem 14 contrastes. Tem 28 polos, 14 contrastes: morrer, nascer, colher, plantar, sorrir, ficar triste, amar, odiar. São 28 polos, 14 contrastes, para que nós possamos entender que a nossa vida é uma vida de estações. E Deus está no controle de todas elas. E essa palavra, o Espírito Santo tem me alimentado, e eu estou, ruminando, eu estou gerando essa palavra de dentro de mim, e que feliz que chegou o dia de Deus falar através desse texto. É um texto que certamente você conhece, nós conhecemos, mas eu quero trazer aqui 4 pontos importantes, para que a gente entenda as nossas estações. Primeiro, coloca para mim no telão, por favor, e você vai ler comigo. O primeiro ponto eu quero destacar, 1, 2, 3 e...
Não, vamos organizar. 1, 2, 3 e... Eclesiastes 3 começa: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado. Deus já determinou as estações. Deus, antes de você ser gerado, Deus já sonhava com você. Você não é um acaso de Deus. Você não é um sonho de Deus, você é uma realidade dele. Antes de você ser concebido, Ele já te escolheu. Achei interessante, né? Porque a gente vai vendo as descobertas da ciência, e cada nova descoberta a gente já sabia, porque estava na Bíblia. Então se descobriu que não é o sêmen o que mais... A gente tinha aquela ideia de que era o mais rápido que chegava e que se conectava lá, mas os cientistas descobriram que não, que é o óvulo que escolhe. E aí entra em conexão com o que está na Escritura, dizendo que não fui eu que te escolhi. Você não é um acaso de Deus, Deus já planejou você. E hoje você não é um plano, você é uma realidade dele. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Você é uma realidade de Deus. E o porquê que é tão importante entendermos isso? Porque quando você entende que você já foi sonhado, gerado, e a realidade de Deus, você não é um acaso. E como você não é um acaso, Deus desenhou as suas estações. Deus desenhou as suas fases, o seu tempo. E Eclesiastes 3 começa dizendo: tudo tem seu tempo determinado. As suas fases, as suas estações já foram desenhadas pelo Senhor. Isso é confortante, porque quer dizer que Deus vai te dar o tempo para viver todas as fases que Ele sonhou para você. Deus vai dar para você tempo de sobra para viver as estações que Ele tem para você. Descansa o teu coração, vai dar tempo. Vai dar tempo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a gente fica ansioso, mas eu estou vendo fulano que conquistou, eu estou vendo ciclano que já chegou lá, eu não cheguei lá ainda, será que vai dar tempo? Será que eu vou viver? Tem solteiro aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Nossa, que ar de tristeza, gente. Olha a diferença. Cadê os casados? Levanta a mão. Quando eu fui casar com ela, nós nos casamos virgens. Mais mérito dela, mas deu certo. O Espírito Santo nos ajudou. Mas nós nos casamos virgens, e eu tinha um medo de não conseguir casar, porque eu falei: Deus, quem que vai querer esse Pokémon aqui? Quem que vai olhar para isso e falar: meu Deus, você nunca viu uma mulher falar assim: ah, meu sonho é casar com um cara de 1,60 m, 1,55 m, é meu sonho, eu sonhei. Ninguém fala isso, né? Ah, eu quero um homem alto, forte. Primeira coisa, alto. Eu quero um homem alto, forte. Eu falei: gente, quem que vai gostar desses milinguidos aqui? Aí Deus colocou loucura na cabeça daquela mulher e deu certo. Eu tinha um medo, eu falei: Deus, mas será que eu vou conseguir casar, ter uma família? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E aí quando a gente marcou o casamento, eu falei: gente, não pode voltar atrás mais, né? E ela não usava óculos, eu falei: não use óculos nunca. Fique desse jeito. Depois que a gente casar, eu te ajudo numa ótica. A gente casou virgem, e gente, na lua de mel, eu sou assembleano, né? Assembleano, muito pentecostal, muito decantas, nébias, flow. Na lua de mel, eu fui fazer uma oração, eu falei: Deus, obrigado. Obrigado porque agorinha, Jesus. Vão ser 2 minutos maravilhosos. Vai ser. E eu falei, eu lembro até hoje. Eu falei: Deus, só tem um pedido para o Senhor. Não volta na hora. Se eu ouvir alguma trombeta, eu já vou ficar maluco. Me ajuda, Deus. A Yasmin riu, nós riu, o anjo Gabriel riu, Deus riu.
e não voltou. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Porque eu falei, Deus, será que eu vou conseguir viver aquilo que o Senhor tem para mim? Será que vai dar tempo? E glória a Deus deu. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Vai dar tempo. Você vai viver todas as estações que Deus desenhou para você. Todas as estações que Deus desenhou para você, você vai viver. Descanse o seu coração. Tem pessoas que vivem mais cedo, outras vivem mais tarde, mas Deus vai fazer você viver a estação, porque há um tempo determinado. Tem gente que acha que não vai chegar o seu tempo, vai chegar, fica tranquilo. E essa falta de entendimento de que Deus já determinou tudo, nos faz ter ansiedade, nos faz ter depressão, nos faz ter um sentimento que ele é irreal, que nos tira da realidade. Quando você não tem essa palavra no seu coração, que o tempo já está determinado, que Deus desenhou uma situação para você, nós criamos situações que não existem, exageramos. Eu e Yasmin já tem de gabinete, e aí a gente atendia a galera mais jovem e tal. Foi na salinha ali de cima, na parte da manhã eu atendia os homens, na parte da tarde a Yasmin atendia as mulheres, e a gente ia conversar à noite, eu e a Yasmin, era o mesmo papo, de uns papos assim, fora da realidade. Veio um rapaz e falou assim, pastor, preciso de conselho, entrou no gabinete, começou a chorar, e eu ouvindo, falei, o que aconteceu? Ai pastor, sabe o que é? Porque tenho medo de não conseguir casar, de não ter uma família, meu tempo está passando. Pastor, eu acho que eu não vou conseguir ganhar dinheiro para sustentar uma família não, tudo muito caro. Fui no supermercado esses dias, uma sacolinha na mão foi R$200, eu também comecei a chorar com ele, nós nos abraçamos, ele falou, pastor, eu acho que eu não vou conseguir nunca, pastor, meu tempo passou, pastor, já passou, e não vou dar conta nunca, e meu tempo está passando, e já acabou, e não tem mais esperança. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, 16, eu falei, meu Deus, mas ele chorava copiosamente, eu ficava pensando, gente, mas que cara maluco, eu não posso falar isso que eu sou pastor? Eu falei, vamos orar. Fora da realidade, por quê? Porque não entende a estação que está, porque fica muito ansioso. Pastor, mas já tem 40 anos, meus negócios não deslancharam. Tiago, mas eu já tenho mais de 25 anos e não fiz uma faculdade. Eu vejo gente com 16 fazendo faculdade, eu vejo gente com 20 formado, eu já tenho 25, 30, não fiz uma faculdade. Mas eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos de casado e ainda não tenho filho. Eu tenho mais de 50 anos, não tenho minha casa própria. Eu tenho mais de uma década na igreja, não tenho meu ministério não deslanchou, as coisas não aconteceram. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A sua estação vai chegar. Deus já determinou a sua estação. Ele já determinou aquilo que você vai viver. Calma, acalme o teu coração. Não tem nada passando de hora. Não tem nada passando de hora. Está tudo certo. Os seus negócios ainda vão explodir. Levante a mão para o céu, eu quero entregar algumas palavras para algumas pessoas aqui. Os seus negócios, sabe, você vai viver uma estação que os seus negócios vão deslanchar de maneira exponencial. Você vai falar assim, meu Deus, que graça, que prosperidade, que bênção dos céus. Você que ainda não fez uma faculdade, você ainda vai formar. Se é o sonho que Deus colocou no teu coração, você ainda vai formar. Se o seu sonho é ter uma família, você vai ter uma família. Pastor, mas porque o pastor me dá, não passou nada, meu irmão. Você vai ter uma família linda, maravilhosa, você vai ter a casa própria, o ministério vai deslanchar, a estação que Deus colocou no seu coração vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você, até o sonho que você sonha não é seu. Você nunca se perguntou por que você tem esse sonho? Por que você tem essa vontade? Ela é diferente da sua família, ela é diferente. É um desejo, é um sonho, uma vontade que ela é diferente, que ela é, sabe? Até os nossos sonhos são plantados por Deus. Não vem da sua cabeça. E se Deus colocou esse sonho dentro de você, fica tranquilo, a sua estação vai chegar.
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Calma, relaxa, o seu tempo vai chegar, a sua estação já chegar. Deus já preparou, determinou a sua estação. Ele não perdeu o controle. Quem tem ouvidos ouça. Deus trouxe você aqui nessa noite para falar para você: calma, respira, respira. Faz assim comigo, ó. Há um tempo determinado. É uma determinação de Deus. Sabe o que vai acontecer na sua vida? 1 Coríntios 2,9: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Já foi determinado. A sua estação vai chegar. Descansa. A segunda coisa que eu aprendo, coloca para mim, por favor. No 3 você repete, 1, 2, 3 e... Depois que eu entendi que Deus determinou as estações para mim, e que elas vão chegar, assim como verão, inverno, outono, primavera, a minha estação vai chegar. Eu preciso entender e ter clareza de qual estação eu estou. Quem sai de agasalho no verão, sofre. Quem sai só de camiseta, de roupa, mas no inverno sofre. Por quê? Porque está numa estação, está, sabe, em uma estação que não é a correta para aquilo que está, como está vivendo. Você não precisa sofrer. Quando você tem clareza da estação que está, as coisas ficam mais leves. Talvez o seu coração se enche de ansiedade. Talvez a sua alma dá uma angústia, e quem tem ouvidos ouça. O Espírito Santo não me incomodou para fazer essa mensagem aqui em vão. Tem gente aqui que está angustiado. Tem gente aqui que está achando que está errado, que está atrasado, que não vai dar nada certo, que as coisas não vão deslanchar. E não é porque tem demônio, diabo, pecado, não é nada disso. É porque talvez você não tenha clareza da estação que você está vivendo hoje. Eu e Yasmin, a gente tem um bananal lá em Itaguaru, a gente planta banana da terra. E a gente, agora é uma época de colheita, nós estamos colhendo o que passamos um ano inteiro plantando. E na época que estávamos plantando, não tinha, mas vamos colher, que vai colher agora? Preciso colher agora, porque eu preciso pagar uns boletos. Não tem isso, irmão. Não existe possibilidade na hora do plantio de estar pensando e falando se vai colher hoje. Por quê? Porque estamos plantando. Não gastamos energia, não ficamos doidos. Não. Não tem essa possibilidade. Porque estamos plantando. E agora que estamos colhendo, é a época de desfrutar, de celebrar, de entregar primícia, de ficar feliz. Por quê? Porque é a colheita de um ano inteiro de trabalho. Se você não entender a estação que você está, você começa a entrar num loop de ansiedade, de angústia, e de perturbação desnecessária. Saber qual estação você está vivendo hoje evita desgaste e decisões precipitadas. Por isso que há um tempo para todas as coisas. Tem gente tomando decisões precipitadas porque não entende qual tempo está vivendo hoje. É a coisa mais importante da sua vida, é entender qual que é a sua estação. É entender aquilo que Deus colocou você para fazer, é entender a sua estação hoje. Evita que você tome decisões precipitadas. Tem gente que ouve uma palavra profética. O profeta vem e fala para você, e libera uma palavra profética. Eu vou usar você no ministério.
Eu vi isso tantas vezes acontecendo. O profeta chegando e falando, Deus falou que você vai viver do ministério. Imediatamente, a pessoa faz o quê? Vai lá, ela vai no chefe dela, quero pedir demissão. Não, mas por quê? Você quer um aumento? Não. Deus falou que é para mim viver do ministério, vai cuidar de mim. Aí vai lá, larga o emprego. E aí as coisas não acontecem do jeito que pensava, e as contas vão vindo. Quantas vezes eu vi isso? Tinha um rapaz que trabalhava para um juiz, lembra até hoje. Trabalhava para uma juíza. E ganhava bem e tal. Aí, não, Tiago, vou sair, porque Deus falou para mim que eu vou ver do ministério. Eu falei, calma, irmão. Não, saiu. Aí passou um ano, cara, na labuta, naquele trem, e as contas vindo, e os negócios vindo, e a mulher brigando, e aquela confusão, aquele negócio. Aí ele, Deus, cadê o Senhor? Porque o Senhor falou que ia viver da obra. Aí foi ver. Foi Deus que falou mesmo? Sim. Mas não era para aquela estação. Não era para aquele momento. Era para frente, era uma outra estação. O que faltou? Discernimento espiritual sobre as fases da vida, sobre as estações. Nem toda palavra que você recebe hoje é para a estação que você está. E é por isso que é importante ter discernimento espiritual. Você quer ver na Bíblia um cara que eu admiro muito? Davi, repita comigo, Davi. Davi estava no pasto, cuidando de ovelhas. E de repente o profeta chega na sua casa e fala, não é nenhum desses filhos de Jessé. Não, você tem mais filhos? Tem Davi que está no pasto. Então manda chamar, porque enquanto ele não chegar, nós não senta para comer. Aquela história, vai lá, pega Davi. Quando Davi chega na frente dos irmãos, irmão, pensa em algo espiritual. Pensa num culto maravilhoso. Pensa num ambiente onde o profeta olha para Davi e fala, é esse o menino. E pega o azeite, e ele ajoelha e derrama sobre. E aquela atmosfera, o Espírito Santo desce, porque estava ali anunciando o rei de Israel. E aquele ambiente, o céu baixinho e tal. E o azeite desce, e Davi levanta. E os irmãos olham assustados, e o pai também. E o profeta fala, agora esse aqui é o futuro rei de Israel. Quando ele sai, irmão, o que Davi faz? Ele vai lá para Israel e fala, não, vem aqui, reivindicar o trono é meu, sim ou não? Ele faz isso, sim ou não? Davi vai, sim, não, eu vou cercar aqui de network, porque eu preciso ver aqui. Ele vai comprar, eu preciso comprar umas roupas na Zara, para poder ficar bonitão. Eu preciso aqui, não faz nada disso. Alguns teólogos acreditam que ele tinha entre 14 e 16 anos. Depois daquele ambiente profético, céu baixinho, que é o que muitas vezes acontece aqui, amém? Aonde o profeta vai dele, sabe o que Davi faz? Top demais, glória a Deus, eu recebo essa palavra. Vou voltar para o pasto, para cuidar de ovelhas. Davi recebe a maior bênção que uma pessoa poderia receber. Da boca de Deus, o profeta era a boca de Deus, ele volta para o pasto, porque Davi sabe discernir estações. Sabe quando é que Davi assume o trono? Abra comigo em 2 Samuel 5,4. 2 Samuel 5,4. Olha a idade que Davi assume o trono. Davi tinha 30 anos. Quantos anos? Quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Davi espera mais de uma década. Davi recebe uma palavra profética e ele espera mais de uma década. 15 anos praticamente esperando a sua estação, esperando o seu tempo, e aí depois ele derrota Golias, e ele é perseguido, e acontece tudo que nós já sabemos, mas ele entende que não é aquela estação. Davi chega a tocar a harpa para o rei, meu irmão. Nem toda palavra que você recebe hoje é para essa estação.
Talvez Deus tenha falado palavras ao seu coração que são para outras estações. Posso te dar um conselho? Quando você for orar, peça saúde, peça bênçãos, peça um monte de coisa. Mas peça uma coisa a partir de hoje: discernimento espiritual para discernir ciclos, discernir estações. Para que você não dê passos precipitados, para que você, não tome decisões desnecessárias. Desde que eu era mais novo, não entendi a risada. Achei ofensivo. Repita comigo: bullying é pecado. Desde que eu era mais novo, eu ouço as mesmas palavras. Eu vi uma palavra: você vai ser um pastor de igreja. Você vai ser um pastor de tempo integral. E essas palavras, essas profecias, elas têm se intensificado dos anos para cá. Inclusive aqui nesse altar eu recebi essa palavra algumas vezes. De alguns homens de Deus, mulheres de Deus, que falam tanto comigo quanto com a minha esposa, com a Yasmin. Você vai ser pastor de igreja, você vai ser pastor de tempo integral. E sabe o que eu faço, meu irmão? Há mais de, desses 15 anos que nós temos de casado, eu e Yasmin praticamente, eu ouço essa palavra, guardo no meu coração e falo amém. Eu sei que é Deus falando. Mas por que eu não saio igual maluco? Não, porque eu vou abrir uma igreja, porque não é estação. Eu continuo servindo na minha igreja, estudando Bíblia, me preparando na liderança. E eu continuo acordando todo dia cedo e indo trabalhar. Está aqui a Cássia que trabalha comigo lá na empresa. Todo dia eu estou lá, de manhãzinha vou lá, saio de lá 10, 11 horas da noite, todo dia. Mas espera aí, Tiago, você não recebeu uma palavra? Ei, o Espírito Santo falou no meu coração, não é nessa estação nem na outra. Vai demorar um pouquinho. Isso traz uma paz. Isso traz uma leveza na alma. Quando for orar, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê clareza de qual estação você está. Talvez as angústias que você tem sentido, talvez os vazios que você tem sentido, achando que está devagar demais e que não está. Talvez é só por falta de discernimento. Eu sei que você recebeu palavras proféticas, eu sei que você recebeu, que você tem palavras de Deus sobre a sua vida e talvez você está pensando, isso nunca vai chegar. Calma, o seu tempo vai chegar. Quando não entendemos qual estação estamos, podemos atropelar o próprio processo, podemos não cumprir a missão que o próprio Deus deu para nós. Quer ver um exemplo disso? Repita comigo: Moisés. Moisés tem 3 ciclos de 40 anos. Do 0 ao 40, ele, mesmo sendo hebreu, foi criado na casa de Faraó, absorvendo sua cultura, seus conhecimentos, aprendendo sobre liderança, sobre matemática, sobre línguas. Um sábio, inteligente, poliglota. 40 anos de aprendizado. Quando ele tinha 40 anos, ele vê um soldado de Faraó machucando um hebreu, um irmão seu de sangue, alguém do seu povo. Ele se ira e assassina esse soldado e fica com tanto medo que aos 40 anos ele foge. E aí ele entra no segundo ciclo, que é dos 40 aos 80, que é no anonimato, fugitivo. Que aí ele fica no deserto de Midian, que ele fica cuidando de ovelhas, sendo forjado, tendo experiências com Deus, como teve com a sarça ardente. E ele fica naquele período de quebrantamento, sendo forjado por Deus no deserto. E quando ele completa 80 anos, Deus o envia, fala: eu quero que você volte ao Egito, porque eu quero que você liberte o meu povo. E dos 80 aos 120, o seu terceiro ciclo de 40 anos, ele passa libertando o povo da escravidão e guiando esse povo pelo deserto até Canaã. Não tinha como Moisés libertar o povo aos 50 anos, não estava pronto.
Não tinha como Moisés libertar o povo aos 60 anos, não estava preparado. Gente, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, o que Ele está dizendo ao seu coração. Não adianta você atropelar estações, não adianta você atropelar fases. José é um outro exemplo claro disso. Ele tem um sonho, e para mim foi juvenil, foi menino, porque recebe um sonho, é lógico, muito jovem também, né? Recebe um sonho, vai, meus irmãos e meu pai e minha mãe, todo mundo aqui na mesa, eu serei rei de vocês. Os irmãos, vou dar um pedala Robin nesse menino aí, uma asneira que fala, e os irmãos se iram mesmo, e aquela confusão acontece, e Deus realmente entrega para ele algo diferente, uma graça do governo, e dali vai para um posto, do posto para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, e da prisão para o palácio. Ele tinha 17 anos quando recebe esse sonho, mas ele tinha 30 quando assume o governo. Não adiantava, porque o José do Egito não conseguiria governar aos 20. José do Egito não conseguiria governar aos 25. Quem tem ouvidos ouça. Deus está preparando você para uma estação nova. Deus está preparando você para um tempo novo. Levante a mão para o céu. Deus está preparando você para um tempo novo. Curta o processo. Discirna qual estação você está. Não tem nada passando de hora, eu falo isso sempre. Não tem nada passando de hora. Não está nada fora do lugar. É só a sua estação. A terceira coisa que eu aprendo. 1, 2, 3 e... Vamos de novo? 1, 2, 3 e... Existem estações boas e ruins e está tudo bem. Está tudo bem. Eclesiastes começa dizendo, há um tempo determinado para todas as coisas. E é interessante que em algumas partes ele fala primeiro o ruim. Ele fala primeiro, há tempo de prantear e há tempo de dançar. Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Há tempo de morrer e há tempo de viver. Há tempo de luto e há tempo de celebração. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de não abraçar. Há tempo de perder. Há tempo de perder. Há tempo de perder. O Brasil nos ensinou isso. Queria fazer um minuto de silêncio, porque há tempo de perder. Há tempo de tomar um gol do Haaland. Desculpa, mas eu estou um pouco machucado com isso. Porque você, está tudo beleza, você assistiu na sua casa, está triste, beleza, mas... E eu que fui lá? Se você se sente triste, imagine como que eu me sinto. E eu fui lá. Olha que ideia, eu falei, não, vou lá, lógico que vai ganhar na Noruega, lógico. Nossa, que vai perder, nunca que perde. O Neymar está jogando. E eu fui. Que eu fui. Passagem, hotel, alimentação, o ingresso que valia um rim. Quando você ia comprar ingresso, estava assim, quantos anos o seu filho tem? Aí você pensava, vou trocar pelo meu filho. Eu fui, há tempo de perder. Então eu falei, por isso Deus falou, Tiago, Eclesiastes 3, há tempo de perder. Top, beleza? É isso aí. Mas a Bíblia nos coloca situações ruins primeiro, para que a gente entenda que há tempo de perder, há tempo de... Se você vai a uma igreja que só fala que você vai vencer, que vai dar tudo certo para você, que se você aceitar Jesus, e que se você começar a sua caminhada com Cristo, vai dar tudo certo, só vitória. Eu fico triste em dizer para você que esse não é o evangelho de verdade.
Não é o que a Family prega. Se você procura uma igreja que vai falar só de vitória, procure outra igreja. Não procure a Family. Porque aqui nós falamos que há tempo de perder. Porque a vida é feita de altos e baixos. Sem piada aqui. Existem estações da nossa vida que nós vencemos, prosperamos, avançamos, é uma bênção. Mas existem estações também ruins e está tudo bem. Não é diabo, não é pecado, não é porque eu capiroto, não é olho gordo. A inveja, pastor, é inveja. O povo tem inveja de mim. Eles nem sabem quem você é e está tudo bem. Tem gente que tem uns trem, né? Minha vida não anda porque o povo tem inveja. Nossa, que legal. Qual é o seu nome? Para com isso, meu irmão. Às vezes a coisa não anda é porque é normal, é porque a vida é assim, está tudo certo. Abra para mim no telão Eclesiastes 7, versículo 14. Eclesiastes 7, versículo 14. Olha o que a Bíblia, olha o que o Eclesiastes diz para nós, olha o que Salomão diz para nós. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Se você está vivendo uma estação boa, aproveite, desfrute, em nome de Jesus. Todo o espírito, sabe, de escassez na fartura, caia por terra da sua vida. Pode deixar o texto, por favor, porque tem gente que na abundância, fica com tanto medo. Ai meu Deus do céu, eu nunca vivi isso, eu nunca vivi bênção assim. Ai meu Deus, então eu vou segurar, eu vou regrar. Tem gente que sente culpa por prosperar. Certamente não tem ninguém aqui. Ou não. Vou falar só com algumas pessoas. Tem gente aqui que veio do nada. Vou falar porque acontece comigo. Tem gente aqui que veio do nada. Era pobre de marré. Aí prosperou. Aí se sente culpado por ter uma vida boa. E quer carregar a família todinha. Viaja, leva mãe, primo, papagaio, tio, e sente culpado. Não se manifeste. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, desfrute do que Deus faz. Desfrute, meu irmão. Você está numa estação boa, desfruta mesmo, curte mesmo, é isso. Deus deu a vida para que você celebre. Não se sinta culpado de vencer. Não se sinta culpado na estação do verão de você se alegrar. Não se sinta culpado. Todo espírito amedrontador, se você tem fé, levante a sua mão. Todo espírito amedrontador que quer fazer você não desfrutar na fartura, caia por terra em nome de Jesus. Você vai vencer e você vai desfrutar sem medo. Sem medo. Você não é culpado por vencer. Você não é culpado por celebrar. Mas é porque meu pai e minha mãe viveu isso. Tudo bem. As estações deles, as vidas deles, a sua, desfrute. Desfrute. Viva. Desfrute. Porque há estações, mas quando forem ruins, considere. E não fala para você desfrutar o que é ruim. Não fala para você achar ruim. Sabe, fala para você considerar. É isso. Mas quando forem ruins, considere. Aceite. É isso. Quem tem ouvidos ouça. Qual estação você está? Porque tem gente que acha que quando está na estação ruim é o diabo, é o capeta, é o capiroto. É simplesmente a vida. A gente começa a criar situações na nossa cabeça que a gente acha que é incomum, o que é normal. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Esses dias eu falei, eu vou almoçar tranquilo.
Aí eu fui sozinho almoçar num lugar assim. Eu gosto muito de almoçar num lugar aqui perto, que fica um telão assim, que passa os jogos de tênis, passa sempre na hora do almoço. Aí eu falei, eu vou sozinho hoje, porque eu quero ter um tempo, estou estressado, quero ter um tempo, só eu, a comida e o meu joguinho de tênis na frente. E eu sentei lá, falei, Deus, obrigado, Jesus, porque esse tempo está aqui, top demais. Aí quando chegou lá, a pessoa fez na outra mesa, sozinha também, pastor, pastor. Aí eu, pastor. Ela falou assim, aí eu não posso mentir, porque eu queria falar, não tem, estou esperando alguém. Aí eu, ele levantou, sentou, ai pastor, claro, foi Deus que organizou isso aqui. Eu falei, se foi Deus, vai dar ruim para ele. Eu vou, ai meu Deus do céu. Aí não, porque eu preciso desabafar, pastor, eu estou lá da igreja, vejo você pregando lá, nossa, acho engraçado demais seus vídeos da internet. E eu, aquele bifão assim, ficando gelado. Meu jogo de tênis passando, Djokovic perdendo, eu falei, é isso aí mesmo. Ai, preciso abafar, pastor, porque eu estou numa crise no meu casamento, estou pensando em divorciar. Eu falei, nossa Deus, obrigado. Olha que maravilhoso, o cara quer divorciar, que da hora. Aí, eu quero divorciar, pastor, porque meu casamento está horrível, meu casamento está em pedaços, porque não sei o quê. Eu falei, tá bom, pode mudar aqui o parte para mim. Está em pedaços, não sei o quê. Eu falei, tá, me conta o seu casamento então, vamos lá, gabinete pastoral aqui, com frango assado, está maravilhoso, é isso aí. Não, pastor, é porque eu vou te contar os problemas, é tenso, você tem estômago? Eu falei, demais, eu estou com o estômago assim, vazio agora, tá? Estou maravilhoso. Aí, pode tirar aqui do telão o versículo, por favor. Aí eu virei para ele e falei assim, conta os problemas. Ele falou assim, pastor, meu casamento está muito ruim, porque minha esposa, sabe, chega em casa, aí uma brigaiada, ela fala o tempo todo, e aí ela, sabe, é muito sensível, vou falar qualquer coisa, ela se sente magoada, não sei o quê, e é um caos. Aí eu, tá, e aí? Ele falou, é isso. Eu falei, irmão, assim, eu também vivo isso também, e tá, assim, é isso, minha esposa não está ali, por isso eu estou falando com tanta coragem assim, entendeu? Ela saiu com as crianças. Ele falou, não pastor, mas é porque é muito tenso, não sei o quê. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio para você, isso é a vida, isso é o casamento, assim, bem-vindo ao mundo real. Ele, não, mas tem um detalhe muito mais forte. Eu falei, Ele falou assim, pastor, tem dia que a gente nem namora à noite. Eu falei, dia? Tem dia, pastor, você acredita? Eu falei, você podia me ensinar, assim, vira, agora me aconselha, como é que eu consigo isso aí? Por quê? Porque ele criou uma estação na cabeça dele que não existe. Ele achou que era o diabo, é um levando do inferno, o casamento está horrível. Por quê? Porque ele criou uma realidade paralela. Quando você não entende a estação que você está, você cria na sua mente realidades que não existem. E sabe por que ela é gerada? Repita comigo, comparação. Segundo o IBGE, nos últimos 5 anos, 75% de aumento nos divórcios no Brasil. Em 2025, mais de 500 mil divórcios no Brasil. Todos porque as pessoas criaram uma idealização. Elas estão cheias de dopamina, elas estão cheias de prazer imediato. São pessoas hedonistas, prazer pelo prazer. E elas acham que a vida a dois é uma vida de prazeres e de satisfação. Uma grande influencer, não vou falar o nome dela, mas ela mexe com bet. Postou assim, no namorado novo dela: quando a felicidade acabar, a gente larga. Esse é o tempo que você está vivendo. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Resume, vida a dois a isso: a felicidade, a dopamina. Aí sabe o que acontece? A gente fica vendo essas informações, a gente fica vendo esses casais fakes, maravilhosos, que nunca brigam, que nunca fazem nada, e a gente acha que a vida é assim. Aí isso frustra nossas expectativas a ponto de a gente achar que está tudo ruim. Mas não está ruim. Não está ruim, é normal. Deixa, eu sei que tem muita gente influenciando você. Deixa eu desinfluenciar você. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de acordar: ai meu amor, você é o amor da minha vida. E há tempo de falar: o que eu fiz com a minha vida? Há tempo de falar: ai, cuticute, maravilhoso. Aí as minhas chamam de chaveirinho, ai, meu chaveirinho, maravilhoso. E tal. E há tempo de: meu Deus, que Pokémon chato, que trem esquisito, nossa, não aguento você.
Há tempo para todas, há tempo, é normal, a vida é normal, está tudo bem. Em todas as áreas, há tempo que você na sua empresa vai prosperar, vai ter lucro, vai não sei o que, vai ser top. E há tempo da quebradeira, de ser ruim, da escassez. Isso é a vida. É uma balança, é um ciclo. Essa geração, a gente ficou acostumado ao quê? A dopamina, a recompensa rápida. Então a gente acha que coisas normais da vida é o diabo. Por quê? Porque como é que Deus não quer eu feliz? Meu Deus, quem fala isso é o diabo. Se não me fizer feliz, então não é Deus. Isso é o diabo que fala. Nunca foi Deus que falou isso. Deus nunca prometeu felicidade louca, não. Nunca prometeu isso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e há tempo de não abraçar. Então, meu irmão, se tem uma pessoa na igreja que você não gosta muito, ela vem te abraçar, fala assim, Eclesiastes 3. Eu me reservo no direito de não abraçar. Está tudo bem. Isso é uma palavra para crente maduro, para entender que tem dia que nós está com a pá virada mesmo, e está tudo certo, meu irmão. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Posso dar uma dica? Entra na sua rede social e começa a parar de seguir esse povo, gente. Isso é uma epidemia. Isso é uma epidemia. Casamentos destruídos, vida destruída, por quê? Porque pessoas começam a comparar estações mentirosas com a sua. Quase, gente, eu fui lá assistir o Jogo do Brasil, lá em Nova Jersey, Nova York. E eu postei a gente na Times Square, nunca me senti tão pequeno. Meu Deus, que tanto telão de LED de 20 polegadas. E eu estava lá e postei um monte de coisa. Eu e Yasmin brigamos lá. Não estou zoando. Nós brigamos. Um casal brigado em Nova York. De New York. Eu lado assim, e ela também. A gente brigou lá. Sério, Rivelina, a gente brigou lá, cara. A gente brigou, a gente se entendeu lá. Ela empurrada de um lado, eu empurrado de outro. A gente vê na estátua da liberdade. Eu estou preso nesse relacionamento abusivo, tóxico. E está tudo bem, gente, essa é a vida real, esse é o tempo, está tudo certo. Seu casamento não é ruim, sua vida não é ruim, está tudo certo. Para de seguir esse povo, gente, eles vão ficar doidos. Por isso que o povo mais velho é feliz. Pensa num povo mais feliz, esse povo mais velho que não tem esse trem. Eles não comparam com nada, não tem filtro também. Fala o que pensa também, é uns trem meio doido. É uns velho maluco também, mas tudo feliz, gente. Gente, você acorda 7 horas da manhã para trabalhar, quando sabe o Instagram, tem alguém que acordou 5 para correr 10 km na rua. Gente, que miséria de um ser com sã consciência, corre 10 km na rua, 5 da manhã. Sério mesmo, se eu ver de manhã, é porque eu não acordo, mas se eu acordar, eu atropelo. Esse cara vai me roubar. O cara lá correndo assim, eu falei, meu Deus do céu, um ladrão, pá! Você acorda às 7 da manhã, o cara acordou às 5, já correu 10 quilômetros, já ajudou uma velhinha a atravessar a rua, já tirou o canudo da boca de uma tartaruga, e já investiu em Bitcoin, tá maluco, irmão? Para de seguir esse povo, para de seguir esse povo. Vamos para a Bíblia, vamos entender que há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. Em nome de Jesus, sua vida não está com problema não. Não está com problema a sua vida não está um caos não, é só a vida. Quem tem ouvidos ouça. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, quero que você respire. Antes de eu orar, respire. 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 Desacelera. Amanhã é segunda-feira. E está tudo bem. Talvez você está numa estação que não está legal. Continue com seus olhos fechados. Eu quero que você respira. E que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Possa desacelerar você. E que você possa entender
que está tudo bem, que existem estações ruins e existem estações boas. Não tem nada fora do lugar, não tem nada de errado acontecendo. Você não tem um problema, você não está em pecado, não é o diabo, não é olho gordo, é Eclesiastes 3. Fique de pé. Escute esse louvor. Talvez a sua estação não está tão legal. Talvez você tenha vivido uma estação de mar braviz, um barco assolado pelas tempestades. Você está com medo. A fase não está boa. E talvez há muito tempo você está nesse deserto. Deus está com você. Ele nunca desamparou você. E Ele sabe que é uma fase. É uma estação. Não há noite que dure para sempre. Vai passar. Vai passar. E há tempo para todo propósito. Há tempo de fazer apelo. Há tempo que a gente chamar as pessoas para Jesus, para o arrependimento, para entregar a sua vida para Jesus. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Vai existir um culto para isso. Você vai vir na fé, você vai estar Jesus, se reconciliar, vai ser maravilhoso. Mas hoje, o tempo é de renovar a sua fé. Talvez seu coração está dilacerado, talvez você está incrédulo. E você não fala para ninguém, porque você tem medo de escandalizar as pessoas. Mas talvez você está com seu coração falando assim: ah, mas está doendo, essa estação demorou demais, é muito deserto, eu não aguento mais. E essa palavra tocou no seu coração a ponto de você falar assim: eu preciso que Deus renova a minha fé. Eu ouvi a palavra do pastor Tiago, achei legal, beleza. Mas Deus, sabe, me ajuda a acreditar que isso vai passar. Me ajuda a acreditar nas estações e promessas que o Senhor me entregou. Me ajude, Jesus, eu preciso de ajuda. Muitas pessoas criticam Tomé. Ah, Tomé precisou ver para crer. E vê o texto e fala assim: olha Jesus mostrando a mão furada. Não, leia o texto com outros olhos. De todos os discípulos incrédulos também, Tomé foi o único a falar assim: não, peraí, eu preciso ver. E Jesus disse: você precisa ver para crer? Para você crer, você precisa ver, está tudo bem. Então olha aqui. Talvez você está precisando que Jesus fale com você, renova seu coração, porque você está cansado dessa estação ruim. Se você é essa pessoa que quer renovar a sua fé e falar: Jesus, eu só queria voltar para casa com o coração na certeza
que a minha estação vai virar. Quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quando você chegar aqui à frente, você vai ser renovado de tal forma que você vai para sua casa, tomado pelo Espírito Santo e acreditando que Deus está com você em todos os momentos. Vem, porque o seu tempo vai chegar. Vem. Teu choro durou uma noite, mas a sua estação vai mudar. 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 Teu choro durou. Não há noite que dure para sempre. Não há deserto que dure para sempre. Vai mudar em nome de Jesus. Teu choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Teu choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Sua palavra, e nós nos submetemos ao seu tempo, às suas estações, mas agora como filhos, nós não temos direito a nada, mas nós como filhos, nós queremos pedir ao Senhor: muda a nossa sorte, muda a nossa estação, nos tira desse inverno, desse deserto, e nos coloca numa estação de sorrir e de avançar. Eu declaro em nome de Jesus que a sua próxima estação vai ser tão extraordinária que as pessoas vão duvidar do que Deus fez. Elas não vão acreditar, mas você viverá um tempo de abundância e de graça do Senhor. Obrigado, Jesus, por esse culto de hoje. Obrigado, Jesus, renova nossa fé em nosso coração, nos faz suportar o processo, porque nós entendemos que o Senhor nunca perdeu o controle. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça os olhos sobre você e te dê paz. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, family, até quarta.